Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, para a glória de Deus. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os nossos irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil aí, em outros países onde se encontram os nossos irmãos e irmãs também. Que Deus abençoe a todos, amém? Vamos juntos meditar na palavra do Senhor, como está registrado e escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passará ou não hão de passar. Então, nós precisamos nos alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos, na palavra de Deus, estar sempre meditando, como Deus disse para Josué, após Moisés, servo de Deus, ter ali morrido. Deus anima a Josué. Deus disse para que Josué não se apartasse da boca dele o livro da lei. Antes, Josué meditasse no livro da lei dia e noite, para que Josué tivesse o cuidado de fazer conforme tudo quanto no livro da lei estava escrito. Assim devemos nós também meditar dia e noite na palavra do Senhor. Amém? Como o Senhor Jesus dizia para os judeus que cria nele: se vós permaneceres ou permanecedes nas minhas palavras ou em minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Então vamos entrar agora na palavra, aonde Deus certamente, usando o profeta Isaías, no seu capítulo 9 do livro do profeta Isaías, no seu versículo 6. E ouça, olha o que aqui está escrito para mim e para você. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos juntos para a palavra de Deus? Olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso Isaías estava falando do Senhor Jesus. Pois o profeta Isaías certamente foi o profeta que mais profetizou acerca, do Senhor Jesus Cristo, Louvado seja Deus. Ou acerca do próprio Messias, Certamente foi Isaías o que mais profetizou acerca do Senhor Jesus. E aqui estava certamente o profeta Isaías sendo usado para dizer o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Olha só, maravilhoso. Olha o que estava aqui, certamente Isaías, falando acerca de como se chamaria o nome desse menino que havia ali nascido, que tratava exatamente do Senhor Jesus Cristo. E como ele se chamaria? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Olha só como seria, chamado o Senhor Jesus, Seria chamado de maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, veja, ouça meu irmão, ouça minha irmã, como então o Senhor Jesus seria ali chamado, logo no início, maravilhoso, depois, louvado seja Deus, aleluia. Veja só, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, porque o Senhor Jesus não é um Deus fraco, é um Deus forte. Louvado seja o nome do Senhor. Pai da eternidade, olha só quem é o Senhor, ou como se chama o Senhor. Pai da eternidade e Príncipe
da paz, né? Louvado seja Deus. Mas certamente ele não é somente, né, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Não. Ele é também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso certamente, quem foi usado para dizer essa palavra, eis aí, ou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso já foi certamente João o Batista, que foi usado para dizer, né, que Jesus seria chamado que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja só, ele não é somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não. Jesus também, ele é o caminho, né, que nos leva ou que nos conduz até Deus. Segundo a própria palavra, o Senhor Jesus disse, segundo a Escritura, né, eu sou o caminho, né, a verdade e a vida. O Senhor Jesus dizendo que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é também a vida. Ele dizendo que ninguém vai ou ninguém vem ao Pai senão por ele. Então veja só, ele também é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não é somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo a Escritura, o próprio Senhor Jesus afirmando e dizendo, segundo a Escritura, ele dizendo, eu sou o bom pastor. Então veja, segundo a Escritura, o próprio Senhor Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Então veja só que ele também é o quê? O bom pastor. Isso quem? Jesus. Pera ainda, não parou por aí não. Louvado seja Deus. Aleluia. Segundo a Escritura, Jesus, ele é também o quê? O pão, né, vivo que desceu do céu. Segundo a Escritura, Jesus ele é o pão vivo que desceu do céu. Não parou por aí. Segundo a Escritura, o Senhor Jesus Cristo, ele é também o quê? O pão da vida. Isso mesmo. Segundo a Escritura, diz que o Senhor Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Não é somente o pão vivo que desceu do céu, mas ele é o pão da vida. Não parou, meu irmão, por aí não. Não parou, minha irmã, por aí não. Acerca de quem é o Senhor Jesus, ou de como ele se chamaria, né? A princípio, observamos que o profeta Isaías, né, declarou ali, ou foi usado para declarar e dizer que o Senhor Jesus seria chamado maravilhoso, né? Aleluia. Olha só, e ele é realmente maravilhoso. Conselheiro, amém? Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas entenda, segundo a Escritura, o Senhor Jesus, né, ele é também o príncipe da vida. Ou seja, ele é o príncipe da paz, como Isaías pronunciou acerca de como ele se chamaria, né, também príncipe, né, da paz, mas ele também é o príncipe da vida. Ele é o bom pastor. Segundo o próprio Senhor Jesus, através do que está escrito, declarando e dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Veja só, segundo a própria Escritura, né? O Senhor Jesus declarando que ele é o quê? Ele é o pão, né? O pão da vida, ou o pão vivo que desceu do céu. Não parou de jeito nenhum por aí. Não, continua. Quem é o Senhor? Certamente o próprio Senhor Jesus declarando que ele é a ressurreição e a vida. Olha só quem também é o Senhor. A ressurreição e a vida. Isso é quem? Jesus. Segundo a Escritura, né? Louvado seja Deus, o Senhor Jesus também, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Olha só quem é Jesus, ou como se chama Jesus, né? Porque como que nós temos essas informações acerca de como se chama Jesus, ou como se chamaria o Senhor Jesus? Essas informações todas, né, que acabei de citar, estão dentro da Escritura Sagrada. E essas informações, elas não
causam confusão. Elas trazem esclarecimento para que nós possamos conhecer a verdade, como o próprio Senhor Jesus dizia, segundo a Escritura, para os judeus que criam nele. Se vós permaneceres em minhas ou nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vós libertarás. Então veja que o Senhor, ele é também a ressurreição. O Senhor Jesus, ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo a Escritura, o Senhor Jesus Cristo, ele é também o quê? Ele é o Salvador. Salvador do quê? Ele é o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele é inexplicável. Veja só, Deus forte, Pai da eternidade, né? Aleluia. Príncipe da paz, príncipe da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o bom pastor, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Aleluia. Veja só, o alfa, né? O alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus também, ele é a raiz e a geração de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que mais direi acerca de quem é Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse Senhor Jesus Cristo, ele é inexplicável. O nome do Senhor Jesus, para nós entender melhor e concluir a mensagem, né, com 100% de entendimento, o nome do Senhor Jesus é um nome sem igual. Não existe um nome igual ao nome do Senhor. Por que que não existe? Porque certamente Deus o exaltou, o Senhor Jesus, dando-lhe ao Senhor Jesus um nome que está acima de todos os nomes, ou Deus o exaltou, o Senhor Jesus, soberanamente, dando a ele um nome que é sobre todos os nomes, ou seja, o nome do Senhor Jesus, ele é um nome que está acima de todos os nomes. Então, começando pelo livro do profeta Isaías, no seu capítulo 9, verso 6, nós podemos encontrar o profeta Isaías sendo usado para declarar e dizer como se chamaria aquele menino que o profeta Isaías estava sendo usado para profetizar acerca de que ele havia ali nascido, né? Louvado seja o nome do Senhor. E que ele se chamaria o quê? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o príncipe da vida, ele é o bom pastor, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus, ele é também o quê? A porta. Segundo a Escritura, o próprio Senhor Jesus dizendo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará a pastagem. Veja, o Senhor Jesus dizendo que ele é a porta e que se alguém entrar por ele, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O próprio Senhor Jesus, né? Dizendo que ele é a porta. Quem é Jesus? O Senhor Jesus, segundo a Escritura, ele é a porta das ovelhas. Isso mesmo. Todas as ovelhas terão que passar por ele, que ele é exatamente a porta das ovelhas. Olha só, que direi mais acerca de quem é Jesus, ou de como se chama o Senhor, ou como se chamaria o Senhor, né? Mestre. Sim, isso mesmo. Ele é mestre e ele é também Senhor. Bom, não parou por aí não. Segundo a Escritura, o Senhor Jesus Cristo, ele é também o quê? O Rei dos Reis. Segundo a Escritura, o Senhor Jesus Cristo, ele é também o quê? O Senhor dos Senhores. Olha só, ele é Rei dos Reis, né? Aleluia. E ele é Senhor dos Senhores. Ou seja, todos os reis,
né, estão certamente abaixo dele, ele está acima de todos os reis. Por quê? Porque ele é o rei dos reis. Veja só, Senhor dos senhores. Então entenda, por ele ser Senhor dos senhores, então todos os senhores estão abaixo dele. Por quê? Porque, segundo a Escritura, ele é também o quê? Senhor dos senhores. Então veja, Deus forte, ele é príncipe da vida, príncipe da paz, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ressurreição e a vida. Ele é o salvador do mundo. Ei, que direi mais? Lá no Antigo Testamento, o Senhor Deus falou para Moisés, dizendo para Moisés, né? O Senhor Deus disse ali, falou para Moisés, segundo a Escritura, Deus dizendo para Moisés o seguinte: eu sou o que sou, né? Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Olha só, lá ele diz que ele é o que ele é. Ou seja, eu sou o que sou. Isso é o Senhor Deus dizendo. Quem é Deus? Segundo a Escritura, Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estou declarando aquilo que está escrito dentro da Escritura. É a Escritura que diz que Jesus Cristo, ele é o quê? O verdadeiro Deus e a vida eterna. O que nesta noite nós estamos procurando aqui fazer? Nós estamos procurando conhecer e saber quem é Jesus. Mas nós só conhecemos o Senhor Jesus e só sabemos quem é o Senhor Jesus através da Escritura Sagrada. Ou seja, através da Bíblia Sagrada é que nós sabemos quem é o Senhor. Porque não há uma outra fonte, né, que diga quem é o Senhor, né, que fale como ele se chama. Não. A única fonte que nós temos que diz quem é o Senhor é a Bíblia Sagrada ou é a Escritura Sagrada. Então veja só, o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é a porta das ovelhas. Jesus, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus, ele é muito mais. Que Deus o abençoe grandemente a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através do canal ou que têm acompanhado as ministrações que são enviadas para esse canal através dos vídeos shorts, vídeos curtos ou os vídeos, né, mais compridos, através dos louvores de adoração a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, você que aí tem se inscrevido no canal, Deus abençoe grandemente. Você que tem compartilhado os vídeos, né? Louvado seja Deus, Deus abençoe grandemente. Você que tem deixado seu joinha, o like, enfim, Deus abençoe grandemente. Você que não é inscrito, mas que tem acompanhado os vídeos, Deus abençoe grandemente. Fique à vontade. Você que não é inscrito, quer se inscrever, fique à vontade. E que Deus, nosso Pai, abençoe grandemente a todos, conhecendo um pouquinho acerca de como é Jesus, ou de como ele se chama, melhor dizendo, né? Isaías declarou, segundo a Escritura, Isaías foi usado para dizer que ele se chamaria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E aí nós prosseguimos, entramos um pouco mais dentro da Escritura Sagrada para buscar saber como ele se chamaria, né? Além do que Isaías foi usado para falar, né? Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o bom pastor, a porta das ovelhas, o salvador do mundo, né? Enfim, ele é mestre e senhor. Enfim, ele é rei dos reis e senhor do senhor. Enfim, ele é o salvador do mundo. Deus abençoe grandemente a todos os nossos irmãos e irmãs. Olha, somos gratos a Deus por cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que fazem parte deste tão simples, humilde e pequeno canal para a glória de Deus. Nós não sabemos, né? Nós não sabemos quanto tempo iremos ficar no canal. Nós não sabemos, nós não temos certeza, tá bom? Quem sabe é Deus.
né? Mas até aqui tem Deus nos ajudado, tem estado comigo, estado com você. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos e irmãs. Você que está no Brasil, Deus abençoe. Você que está fora do Brasil, Deus abençoe grandemente. Muito obrigado, muito obrigado. Em nome de toda a família Rua 10 aqui, para a glória de Deus, queremos dizer para você, meu irmão e minha irmã, muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão sempre, por tudo. Na verdade, nós ainda estamos aprendendo, tá bom? Nós estamos aprendendo e eu creio que o Senhor Jesus há de concluir toda a obra dele em nossas vidas, na sua vida, minha irmã, e na sua vida, meu irmão também. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, nos conceder para a glória e honra e louvor do nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso, que é bendito por toda a eternidade, né? De geração a geração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. De geração a geração, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, para a glória e honra do nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso, que é bendito por toda a eternidade, que de geração a geração não há, jamais haverá santo como Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.